A tua palavra não volta vazia. Ó Senhor, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Senhor. Vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Jeremias. Deus tem falado muito aqui, mostrado aqui em Jeremias. E a gente andou meditando uns dias. E hoje nós vamos voltar de novo a meditar. No capítulo 7 de Jeremias, versículo 23, a gente já percebe, eu tenho falado, Deus, como a gente às vezes fica intranquilo, inquieto, né? Porque a gente liga a televisão, a gente vê as coisas acontecendo, uma multidão. Jeremias 7, versículo 23, e a gente vê aquela multidão, amém? Carregando aquela imagem de escultura, amém? Tudo embolado, fazendo festas, amém, irmão? Milhões de pessoas, irmão. Não é 1.000, 2.000, não. Chega a 2 milhões de pessoas. Então a gente percebe, e onde está o evangelho sendo pregado? O que acontece? O evangelho não tem poder, a palavra de Deus não tem poder. Será que Deus não está falando? Será que Deus não está enviando a sua palavra, não está levantando os profetas? Ele está. O problema que está acontecendo é que muita gente nesses últimos tempos, multidões e multidões, que era para ser um povo de Deus e viver para Deus, e segundo as ordenanças e mandamentos de Deus, não estão ouvindo a voz de Deus. E por isso a gente percebe que a terra cambaleia, as coisas acontecem no futuro, e tem dia que cada dia fica pior. Porque as pessoas não acordam, não despertam para o mandamento de Deus, para a palavra de Deus, para as profecias que estão na Bíblia. Como uma pessoa tem a Bíblia na mão e ela não consegue perceber que na Bíblia fala que aqueles que carregam a sua imagem de escultura, nada sabe, nada conhece. E eu fico pensando quanto tempo eu fiquei cego também. Quanto tempo eu queimava incenso a Baal e vivia adorando outros deuses. Hoje a gente está aqui, a gente percebe que até pessoas que a gente convida, por que não vem num culto? E muitas vezes porque eu não adoro a Deus, não, a gente percebe porque não está ouvindo a voz. Apenas as pessoas veem a palavra, manda versículo para um, versículo para outro. Eu mesmo recebo muito zap aqui. E aí a gente vê a pessoa, quando vem no culto, não consegue dar um glória a Deus, né? Como é que a pessoa conhece tanto da Bíblia, tanto da palavra, mas não tem um glória a Deus, um louvor? Porque certamente o conhecimento tem que ser com outras coisas, com oração, com fidelidade. Que só apenas conhecer, muita Bíblia diz que todos conhecerão. O evangelho será pregado. Então aqui no 23 você vê: mas isto lhe ordenei dizendo, dá ouvido à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Então é interessante, Deus estava dizendo que eles estavam com os mandamentos, com a palavra, com a escritura na mão. Eles tinham, aleluia, já os seus passados, que muitos serviram a Deus, porque eles vieram da linhagem aqui de Arão. Se você prestar atenção, muitos eram sacerdotes, levitas, e eles certamente vieram por causa da promessa que Deus fez de tirar do Egito, e Deus tirou e trouxe eles até aqui, aleluia, aonde Deus fez a promessa de dar a eles, aleluia, água e pão, sustentar da paz, curar, guardar, e eles ser o quê? O povo de Deus. E quem viver para Deus. Agora, Deus querer fazer, Deus até fazer para como sinais, Ele faz. Mas depois ter atenção do que Deus está falando é outra coisa. Você vê que tem pessoas que às vezes ele vem aqui, prega, ele quer pregar. Mas você pode ver, na hora do que você vai pregar, ele não está no culto. Ele está andando para lá, fazendo muita coisa. Então a gente conhece que é muita hipocrisia, irmão. Porque muitas vezes a gente ora a Deus,
E aí a gente tem que esperar a resposta que Deus vai dar, porque Ele vai falar. E quando o Senhor ora, fala: Deus, fala comigo. Deus, como que é essa palavra? Como eu devo comportar na igreja? Qual é os princípios do oráculo de Deus? Eu devo ser dizimista, fiel, ofertante? Posso adorar outros deuses ou não? Se você perguntar, Ele responde. E certamente o próprio Deus antecipa isso. Antes muitas vezes de nós perguntarmos alguma coisa, Ele já envia a palavra, envia os mandamentos, a justiça, e já deixa tudo esclarecido para nós. E a gente então, só tem que o quê? Ouvir a voz da palavra, que é a voz pela palavra, e obedecer. Então aí ele diz: mas isto eu ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis meu povo, e andais em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atendaram, porém andaram nos seus próprios conselhos, na dureza do seu coração maligno, e andaram para trás e não para diante. Você vê que tem pessoas hoje, irmão, é enganado, fácil. Agora você viu os políticos, né? Sabemos aqueles que é tirano, né? Porque é bem claro, pelo fundo conhece a árvore. E não mudou, agora está com conversinha, que não vai trabalhar com aborto, não vai liberar a droga, não vai isso aqui e tal. Mas se nós entendermos, se nós prestar atenção na palavra, é um fogo que Ele está fazendo, aleluia. Vai iludir os encalços. Ele mudou, agora está fazendo promessa. Mas o ímpio que não tem Deus, que não dá ouvido à voz de Deus, que não obedece à palavra de Deus, ele não vai fazer as coisas certas, porque ele não está direcionado por Deus. Como que uma pessoa vai assumir o poder, com essas promessas? Que nós sabemos que no passado, com essas promessas, ele iludiu muita gente. E eu conversando com uma pessoa, ele falou: não, mas eu falo: irmão, você está botando a mão para votar em comunistas, pessoas que eram inimigos da hora, tudo unido hoje, num só propósito de derrubar o outro. Amém? Para assumir o poder, não tem nada de verdade nisso. E aí ele falou: não, porque está falando, é direito seu, voto, a escolha é sua, e eu não quero te influenciar, porque eu já vi que você não quer aceitar a realidade. Então a gente, irmão, está diante da palavra de Deus, e está escrito para nós, para que nós dê ouvido a essa voz, a essa palavra. E a palavra de Deus fala o quê? Quando o justo governa, o povo se alegra, e quando o ímpio governa, o povo geme. Por quê, irmão? Porque ele vai sempre, aleluia, fazer as coisas sem Deus, aleluia, no controle, sem Deus falar com ele, sem obedecer a palavra. Então por isso, esse povo se desviou de tal forma que aí o mal ia cansar eles. Agora passa tempo, às vezes passa ano, às vezes passa década, mas mais cedo ou mais tarde, o desviado, o afastado, ou aquele que não dá ouvido à voz e não aceita ser de Deus, ele vai ter problema. Mesmo que ele parece que está mil maravilha, porque se olha por aí, às vezes nós crentes, servos de Deus, nós vemos pessoas que estão mil mar de rosa para ele, irmão. Para ele é batucada, carnaval, é lambada, é praia, é Rock in Rio, é todo tipo de coisa. E parece que dá uma felicidade, é só academia, só isso, aquilo, tal. Todo mundo quer ter um carrão. As pessoas fazem live, tudo fazendo biquinho, né? E não demora muito, você escuta dizer: o marido matou a mulher matou o marido, matou os filhos, destruiu tudo o casamento, e houve uma falta de paz, uma perturbação, e veio aquela destruição. Então a gente percebe que aqui Deus estava querendo trazer a palavra, a verdade, a direção, às vezes o mandamento, para direcionar eles no caminho de Deus, para trazer eles na vontade de Deus. Você vê que tem pessoas, às vezes, que vão estar na igreja faz 20 anos, amém? Uma pessoa vai votar num tirano, vai colocar um tirano como para governar o país, irmão. E aí a gente fica preocupado, porque a gente percebe que na palavra, que muitos desses que assumiram, eles destruíram as nações, amém, irmão? Com suas lábias, com seus erros.
Em vez de trazer luz ao povo, trazer atitude, não trouxeram, veio levar o povo à oração, levar o povo a obedecer à palavra de Deus, os princípios de Deus, levaram o contrário, levaram para a macumba, para as destruições, amém, irmão? Para a prostituição, e ficou pior a coisa. Então quer dizer, irmão, que o povo de Deus não dando ouvido, não dando a voz, mas cedo ou mais tarde o que vai acontecer? Vai ter problema. Ah, mas eu tive numa igreja, um dia eu fui evangélico. Um dia, não vai adiantar nada. Você encontra algumas pessoas e falam assim: ah, eu era presbítero na igreja. Mas que seu de barato, porque eu não gostei disso, que eu falo. Agora um testemunho de Jeová me convidou, agora eu sou testemunho de Jeová. Eu encontrei um que teve um tempo aqui, agora testemunho de Jeová. Aí eu fui numa padaria comprar um pão, ele estava cabeludo, barbudo, aí bêbado, não é? Não que eu estou criticando, zombando, né? A intenção não é essa. Você viu, irmão? Ele foi buscar uma religião bonita, aparentemente legal, mas sem a verdade de Deus, irmão. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que parece que está maravilhoso, de repente desaba. Por isso que aqui Deus começou a mandar Jeremias, e Jeremias começou a falar, Jeremias começou a trazer, e certamente o problema que Deus tinha falado ia acontecer. Nos dias de hoje, mesma coisa. Por isso que vai caminhando já bem lá na frente. Deixa eu achar aqui. No 11, no 13, versículo 15. Depois nós vamos voltar, só para você entender o que acontece. Ouve e atentai-nos, vos exorbiçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que me faça vir as trevas, e antes que tropece vossos pés nos montes tenebrosos, antes que esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte, e reduza a escuridão. Mas se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo, por causa da vossa soberba, e chorarão meus olhos amargamente, e desfarão em lágrima, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Então você viu que Jeremias, ele estava apenas agora lamentando e chorando. Por quê? Porque certamente um povo que não dá glória a Deus, que não ama a Deus, que se exoberbece, o que acontece? Ele vai ter, de repente, uma escuridão, um mal, amém? Vai atingir a sua alma, atingir a sua vida, atingir a sua casa, amém? Mas cedo ou mais tarde, esse mal aparece. Porque a pessoa acha, ele estava vendo ali, agora eu trabalhando, está com boa moto, bom carro, ganha bem, já está preparando a festa de fim de ano, que é churrasco, cervejada e mais um ano de idolatria. E você vê no zap da pessoa, está escrito assim: Jesus no controle. Jesus está no controle, só que o problema é que ele disse que o evangelho seria pregado por testemunha, então viria o fim. E ele diz: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, mas aquele que perseverasse até o fim será salvo. Então certamente você vê que aqui era uma multidão que já estava, aleluia, já sendo condenada, aleluia, pelas trevas, amém, pelo mal, porque não havia como salvá-los. E aí? O profeta fez o que? Pregou, orou, profetizou, chamou eles para arrepender. Tem o capítulo 1 até o final de Jeremias, você vai ver que era Deus tratando com o povo, avisando o povo, Deus usando de misericórdia por um período de tempo, e depois vindo novamente chamando eles a atenção, para demonstrá-lo, para trazer eles, aleluia, que eles, aleluia, já estavam tardio demais, aleluia, para o arrependimento. Eles precisavam se arrepender, porque já era tempo de arrependimento. Porque tem coisa, irmão, que as pessoas falam: não é tempo agora. Você vai em Ageu, capítulo 1, eles dizem: não é tempo agora de construir a casa do Senhor.
E cada um fazia a sua casa, e cada um construía a sua casa. E de repente Deus falou: olha, eles não querem dar ouvido à voz. E viu Ageu o profeta e disse para ele: vocês colocam o seu dinheiro no bolso furado, vocês têm cobertor, mas não se aquece. E Deus falou assim: com o sopro da minha boca eu dissipei quando vocês estiverem e vierem para casa. Então quer dizer, irmão, que hoje tem gente que está sossegadão, irmão. Por exemplo, um dia crente esteve na igreja, ouviu a voz da palavra, e muitas vezes eu pensando que vai ficar na mesma maravilha, não vai, de repente a treva vai apanhar. Não tem como, irmão. Porque se não estiver andando na luz, e não estiver brilhando na luz, e não estiver focado na palavra, e não estiver afirmado na obediência a Deus, ele está andando em treva. E a treva vai apanhar. Por isso que Jesus falou assim: vamos trabalhar enquanto é dia, antes que a treva nos apanhe. Tem gente que quando menos espera, fecha os olhos e morre. E aí? Vai ter que dar conta. Outros morrem de bobeira porque não tem a direção de Deus, não tem a proteção de Deus, e acabam morrendo, aleluia. E muitas vezes, irmão, com os próprios que estão do seu lado. Porque na verdade quem está matando, quem está hoje, não é só quem vem de fora, estranho. Você pode ver que é de família o negócio. A maioria que a gente vê, às vezes já for assistir televisão, às vezes vê programa, você vai ver que é tudo marido destruindo a esposa, esposa destruindo o marido, filho matando o pai, pai matando o filho. Se você prestar atenção, parente enganando, matando ele por causa do dinheiro. E se ficar sabendo que ganhou na loteria e ficar de bobeira, ele janta a gente também, que nem aconteceu com o rapaz de Hortolândia. Então eu dizendo, ele era humilde, ele era um cara simples. E aí? Mas era humilde, era simples, com o bolso cheio daquele jeito, veio de conhecer a Deus, amém? Conhecer a palavra, correr para uma igreja, debaixo do altíssimo, dar votos a Deus, dar grandes ofertas, amém? Abrir, talvez até uma igreja, investir num pastor, não. O que ele fez? Ficou lá de bobeira. E até que foi sequestrado, e isso, aquilo. Agora, você acha que alguém nunca pregou a palavra para ele? Você acha que ninguém nunca pregou a palavra para aquela pessoa? Pregou, irmão, porque todos os cantos da terra tem gente pregando. Tem gente chorando por almas, aleluia, que foram, aleluia, se perderam, caíram nas trevas, porque não ouviram a voz, irmão. Teimosia, soberba, porque não quer dar glória a Deus, porque não quer glorificar a Deus. E como é que nós glorificamos a Deus? É só dando glória, é só dizendo aleluia? Não, não. Glorifica a Deus obedecendo, glorifica a Deus fazendo boas obras, glorifica a Deus estando em oração, glorifica a Deus estando na igreja, glorifica a Deus ser fiel no dízimo, trabalhar na obra de Deus, isso glorifica. Jesus ele disse: o Pai ouve o que eu peço, porque eu faço tudo o que lhe agrada. Então Jesus é bem claro. E hoje a gente vem na igreja aqui, num culto, e a gente fica pensando: por que está tão difícil? Porque tem pastor que no mesmo cara, até o dente já até quebrou, amém? De tanto orar, chorar, e às vezes se olha, as umas até que vê resultado, mas é muito pouco perto do que veria. Você chega um culto da família, a pessoa está com a mulher doente na cama, com a filha, e fala: não, tem que trabalhar essa semana, tem que ir não sei aonde. E quando chega o fim de semana, tem que ir para a casa dos parentes. E chega na casa dos parentes, é idólatra, não tem nada com Deus, fala que é crente, mas nunca vai na igreja, nunca ora, nunca lê a Bíblia, não obedece. Então por isso que é bem, vamos ver de novo no 16, ó. Vamos ver o 15, ó. Ouve, atentai, não vos exoberbeçais, né? Porque o Senhor falou: dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que ele faça vir treva, antes que tropece os vossos pés nos montes tenebrosos, antes que esperando vós vos, ele a mude em sombra de morte e reduza a escuridão. Então você viu? Porque tem gente que está pensando no que é do jeito dele. Nessa noite Jesus disse: louco, nesta noite eu pedirei a tua alma. E aí? O que você tem, aleluia? Porque tudo que o homem tesoura para si mesmo, ele não é rico para com Deus.
mesmo ele tendo uma vida aparentemente, até está vivendo, está na terra, tem sua casa, tem seu carro, tem até seu trabalho, talvez que nem ele estava, eles tinham água, tinha comida, eles não estavam assim, só que certamente eles já estavam prestes a cair no cativeiro, porque certamente os anos passam rápido. E certamente a gente vai deixando, e quanto mais a gente vai ficando longe de Deus, da oração, da palavra, da obediência, do soberbo, mais arriscado é perder a salvação. Porque mais cedo ou mais tarde, o inimigo da nossa alma vai ter a permissão de Deus para tocar. E certamente Jesus avisou de que jeito? Ele diz: o espírito imundo, isso está em Mateus 12, 35 a 86. Ele diz: o espírito imundo sai do homem, isso vai embora. Quando ele vem para a igreja, não é a palavra, não está obedecendo, aí então Deus entra, o inimigo sai. Mas quando ele não obedece, não ouve a voz, e ele não dá mais glória, não dá louvor, ele está soberbo, né, exorcendo, achando: esse cara sou eu. Ele tem problema, porque ele é apanhado de repente pelas trevas. É de uma hora para outra, você fala: o que aconteceu? Por quê? Porque é muito de repente que as coisas acontecem. E aí então o pastor insiste em pregar, insiste em profetizar, insiste em falar: vem pro culto, vamos trabalhar, vamos realizar a obra de Deus, vamos ser de oração, vamos ser fiel a Deus. Aí ele não ouve, irmão. Aí você fala: mas e aí, o pastor faz o quê? Às vezes o pastor sabe que ele vai cair no laço, vai cair na armadilha, vai cair em treva e escuridão, porque não tem salvação, amém, irmão? Quem está afastado, desviado, soberbo, não ouve a voz, não obedece, não tem salvação. E aí todo mundo está dizendo que é salvo. Salvo uma vez, foi crente uma vez, salva a vida toda. E não é. Se desviou do caminho, não obedeceu mais, não é fiel a Deus, não é fiel à palavra, não é de oração, não está dando fruto, não tem nada que agrada a Deus, não obedece o que Deus manda, nem dá louvor a Deus e honra a Deus, já perdeu a salvação. Porque a salvação, ela está enquanto você está salvo na palavra, orando, santificando, cheio de fé, amém, agradando a Deus. Então por isso que no versículo 16: dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que ele faça vir trevas, quer dizer, olha, é o próprio Deus, e que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que esperando vós a luz, ele mude em sombra da morte, e reduza a escuridão. Eu conheço pessoas, irmão, que quando vai chegando nesse estágio, ele corre para a igreja de volta. Faltou dinheiro, faltou um pouco de saúde, as coisas começam a dar para trás, amém? O prato diminui a comida, já não pega, já corre para a igreja. Pega uma doença venérea, pega uma doença terrível, corre para a igreja. Aí ele vem, fica um período, Deus cura, Deus sara, porque Deus é misericordioso. E aí o que ele faz? Quando alivia, engorda de novo. Aí quando vê uma vida, uma porta se abre, um trabalho para ganhar um dinheiro, aí de repente compra um carro, até melhora a vida, arruma alguém, né, até se relaciona e tal. Mas aí, irmão, aí afasta. E por isso, irmão, que a pessoa vai pegando esse hábito de agir assim. É um costume que uma pessoa que se desvia várias vezes tem. Então aquele desviado, ele já está costumeiramente já desobedecendo, quer dizer, ele não tem mais firmeza. E aí quando ele menos espera, aí Deus dá um encontro com ele. E aí a tarde pode ser tarde demais. Então aqui Jeremias estava falando para eles atentar, porque ele, a única coisa que fazia agora é só chorar. Porque ele dizia: a palavra de Deus vai se cumprir. Deus está dizendo que o mal vinha dele, a luz, a treva vinha dele. E certamente ele ia, muita gente ia à morte. Porque a Bíblia fala que é Deus, amém, que mata, é Deus que faz viver. E é Deus que faz. Se Deus chamar eu hoje, quiser me matar, ele mata. Se ele matou Moisés, sobe no monte, morre Moisés, morreu só com ouvir a voz. Então por isso que ele fez ali, vir na igreja, a gente tem que abrir nossos olhos, irmão. Porque Deus está atento na igreja, Ele está atento no seu povo. Ele quer verdadeiramente ter um povo para Ele, um povo zeloso de boas obras. Deus quer ser adorado, quer ser exaltado, quer ser obedecido, e Ele quer salvar. Deus não quer matar, Deus não quer destruir, Deus não quer acabar. Mas, irmão,
A persistência do povo, da nação, da igreja, em si, irmão, em viver sem dar glória a Deus, sem obedecer, exorcendo isso, aquilo e tal, ele cai nas trevas, irmão, e tropeça e cai no buraco. Por quê? Porque o cego, irmão, não sabe para onde vai espiritual. Você pode ver que ele começa até as coisas que é errado e ele acredita que não tem problema, que não vai acontecer nada. Então no versículo 17 vem Jeremias: mas se isso não ouvirdes a minha alma, chorará em segredo por causa da vossa soberba. Chorarão meus olhos amargamente, e esses se desfarão em lágrima, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Quer dizer, não tem jeito. A pessoa envelheceu, não dá glória a Deus, e Deus então não vai mais iluminar aquela pessoa. Quer dizer, não vai andar na luz do Senhor, não vai andar diante de Deus. Para onde que ele está indo? Está tropeçando, né? Na própria palavra, muitas vezes, como Pedro diz, que muitos tropeçam até na própria palavra. Aí o que acontece? Vai chegar uma hora que ele só faz o pastor chorar. Amém? O pastor vai chorar o quê? Chorar porque olha e vê e não pode fazer nada, porque aquela pessoa se entregou à própria alma dele, à desobediência, à soberba, amém? Deixou, aleluia, de ouvir a voz de Deus e quer viver daquele jeito. Você vê que tem uns crentes hoje, você vai falar: não, você não vem no culto. Eu fui falar com uma pessoa de um pacto, né? Ele falou: não, fizeram um pacto financeiro com Deus e Deus abençoa. Até ia trazer um carro da empresa hoje para mim, o Gil não trouxe. Talvez vai trazer amanhã. Mas e aí? Então você vê, irmão, e ele falou: não, não é pacto da aliança. Eu falei: não, é pacto da aliança. Ah, mas isso é coisa de mal. Eu falei: não, irmão, quem inventou e quem imita a Deus é o diabo. Porque tudo que ele fez foi Deus, o diabo que imita. Aliança, Deus que inventou. Pacto, foi Deus que inventou. Certamente o diabo só imita. Agora, ele faz isso e quase que eu falei: eu soltei, irmão. Você é crente, evangélico, dizendo que jejua e ora todo dia. Nunca mais foi um culto na igreja. Nunca mais foi um culto que a gente orar pelo Brasil, orar pelas coisas, como um crente deve se fazer. Não, você não está nem obedecendo nem a palavra que Deus ensinou através do apóstolo Paulo e Timóteo: orai pelas autoridades eminências sobre nós, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Tem gente que não tem nem conhecimento. Vamos orar pelo Brasil, pelo presidente Bolsonaro, que está lá uma cúpula, está um levante contra ele, que nós percebemos que é coisa, amigo, que não é justo. Nós percebemos que, mesmo ele tendo as falhas, teve os erros, mas o que vem contra ele nunca se viu antes, porque é um povo mau, irmão. Você vê um povo que eles estavam tudo inimigo, agora estão tudo com a mesma bandeira, irmão. De uma hora para outra. Isso aí é tirania. Não se pode confiar em alguém que age desse jeito. Amém? Uma hora que a pessoa é crente, está na igreja, e outra hora está fazendo outras coisas, enganando, mentindo, roubando, furtando. Amém? Você pode confiar nele? Uma pessoa que se empresta, que um dia eu dei o dinheiro para o rapaz que eu paguei da árvore, falou: vai lá e troca, traz pelo menos 10 reais de troca. Até hoje, irmão. Estou esperando. Dá para confiar nele? Dá uma ideia nele? É a mesma coisa, irmão. Então esse povo estava tendo uma chance, e Deus fazia de muitas formas, de muito jeito, para quê? Para despertá-los. Deus levantou o profeta Jeremias, mandou ele arrancar o cinto, enterrar na terra. Depois de alguns dias chamar o sacerdote, chamar o povo para ver aquele cinto que estava podre, para mostrar que assim estava Israel diante de Deus. Você vê? Teve que fazer um ato que Deus mandou profético para mostrar para aquele povo que eles estavam podres. Depois Deus enviou também para sobre o vaso aqui, que não dá tempo para ver tudo, você tem que ver em casa. Que era um vaso quebrado, um jarro quebrado. Ele só precisava que ele aceitasse e ouvisse a voz para que Deus pudesse restaurá-lo. Tem muitas vezes a gente quer ser restaurado por Deus, a gente quer ser abençoado, a gente quer andar na luz, quer ter relacionamento com Deus, mas não quer andar segundo Deus quer que nós andamos. Então não é Deus que separou de nós, é nós que separamos. Ele chama nós e escolhe: e venha para a minha casa, sei da palavra, dá o Espírito, e nós vivemos diante dele, ele nos ri e perdoa. Mas depois nosso compromisso tem que ser da nossa parte com Deus também.
Não é só Deus que vem com compromisso com a gente. Então por isso que você vê no capítulo agora 11, versículo 18. A única coisa que eles queriam fazer, sabe o que era? Acabar com o profeta. Porque é isso que a maioria faz, irmão. Você pode ver, você arruma tanto problema quando você fala o que Deus está falando, quando você fala a verdade, parece que tudo não se afasta de você, irmão. E muitas vezes aquela pessoa fica, não vê a hora das portas da igreja fechar o profeta, não profetizar mais. E se bobear, irmão, até a trama vai matar, irmão. Amém? Vai acabar, vai fechar a boca do profeta. Por isso no 11, versículo 18, ó, o Senhor nos fez saber, e eu o soube, e então fizeste vir as suas maquinações, e era como um manso cordeiro que é levado para o matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, e ele cortemos da terra dos viventes, e não haja mais memória no seu nome. Então ele estava falando sobre a árvore que Deus queria com frutos, porque o próprio Jesus falou: se dá fruto, ele limpa para que dá mais fruto, mas se não dá fruto, ele corta. Então tem pessoas que já é cortado às vezes, porque não quer dar fruto mais, não tem compromisso, não vira, assim fica soberbo, desobedece, afasta de Deus, está andando em treva, vai morrer qualquer hora dessa, porque não tem jeito de escapar. A morte vem, o espírito de morte fica esperando. O crente afastou, desobedeceu, chegou um ponto de Deus falar: olha, eu não tenho mais nada com ele, não tenho mais nada comigo. Aí então a morte, amém, vem sobre ele, e ele morre sem Deus na vida, porque ele está de bobeira. Ele pensa: 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas até o máximo de tempo com o qual chegar o tempo virá, não tem como escapar. Tem uns que vêm mais cedo e tem uns que demora mais, mas vem. Então por isso que eu estava dizendo: vamos acabar com esse profeta e vamos destruir o fruto dessa árvore. E eles faziam a trama tudo em oculto. Porque é interessante, né, irmão? Às vezes você pensa: nossa, mas ele é de evangélico, de crente, de pessoas que um dia foi de Jesus, ama a palavra, ama o profeta que está pregando a palavra, está ensinando a verdade, está trazendo luz, está trazendo salvação, está exortando para arrependimento. A turma quer matar ele, irmão. Você pode ver, só levantar um profeta, começa a pregar algumas palavras de verdade e justiça, já querem calar a boca dele. Vamos fechar essa igreja. Por quê? Porque eles querem que a pessoa continue amém, com palavras só persuasivas no povo. Olha, irmão, vem fazer campanha aqui do sucesso. Irmão, vamos fazer campanha aqui, a campanha da provisão, Jeová Jireh. Só quer isso, irmão. Então você quer saber de ouvir na igreja, vem fazer a campanha disso, campanha daquilo. Amém? Você pode, quando faz mais campanha, vem mais gente. E não é assim, irmão, porque o próprio Deus já fez as promessas. Se você busca o reino de Deus e a justiça, até mais coisas acrescentadas. Mas ele diz: basta o dia do seu próprio mal. Então por isso que aqui eles estavam conspirando contra Jeremias, porque Jeremias estava pregando da idolatria deles, da maldade que eles estavam. Agora imagine, irmão, tem crente, irmão, que está do lado do ímpio, desviado. Às vezes ele fala de Jesus, ele quer o bem da pessoa. Às vezes ele aconselha a pessoa coisas boas, e às vezes aquela pessoa fica odiando ele, irmão, porque você fica convidando a vir para a igreja, a deixar de pecado, para deixar vai cair no fogo do inferno. Então por isso lá em Isaías, o próprio Deus disse: eis que todos dirão: ai, tira daqui da chama eterna. Então por isso Jeremias estava vendo que, além de ele ter pregado o que Deus mandou e trazendo o povo para arrependimento, o povo estava tudo andando de sapatinho de algodão, amém? Para quê? Para acabar com ele. Às vezes a gente está pregando para aquela pessoa, falando, ou exortando, anunciando, trazendo a verdade para a pessoa. Aquela pessoa pode criar até uma maldade no coração. E aí o crente pensa que está dando uma amizade, que você está com uma cobra, que está com veneno ali preparado, para qualquer hora de ferir. Por isso que vamos medir o 18, ó. O Senhor nos fez saber, eu soube,
então me fizesse ouvir as suas maquinações. Porque a Bíblia é bem clara, não é nada que é oculto que não será revelado para a luz. Quer dizer, o diabo está tramando, o mal está tramando, não quer saber converter, mas Deus mostra para você que ele está tramando coisa para você. E certamente, aí você tem discernimento, fala, nossa, aquele desviado, aquele crente, aquele que não quer obedecer a Deus, aquele que não aceita mais a palavra, eu preguei para ele, convidei para vir para a igreja, para deixar dessa vida, agora ele está com maldade, às vezes ele vem até brincando com a gente, a paz do Senhor. Tem gente que chega aí, a paz do Senhor, fala, a paz do Senhor, irmão. Não vi você nunca no culto, nunca aqui orando, nunca vi a palavra, nunca vi você fazer nada na casa de Deus, veio dizer para mim a paz do Senhor. Você congrega, não congrega, então como é que você tem paz do Senhor, irmão? Se quem não congrega, quem não obedece o seu líder e tal, está fazendo o líder chorar, o líder sofrer. E certamente, às vezes está até tramando, amém, irmão, com o anjo da igreja, o pastor da igreja. E certamente, às vezes está maquinando só maldade. Só que Deus mostra para a igreja, Deus mostra para o servo dele, que é a maldade daquelas pessoas, aqueles desviados, aqueles afastados, está com malícia. E aí a gente está fingindo, às vezes Deus está mostrando e a gente está fingindo que não está vendo. Não estou vendo. Eu percebi que aquele rapaz ia fazer aquilo, mas como eu também falei, eu vou perder 10, mas não vou perder 100, né? Eu corri o risco, mas Deus falou, te entregar, tchau. E ele fala assim, não, que é isso, você sabe que você é um homem de Deus, né? Você é uma mulher de Deus e tal, né? Porque o diabo ele fala, ou é homem de Deus, se é sentido masculino, ou se é feminina mulher. Não, a senhora é mulher de Deus, mas toda hora está tirando um tesão, né? Toda hora está fazendo você sofrer. E às vezes você não percebe, aleluia, que aquela pessoa, aleluia, só maquina no coração coisas malignas. No versículo 19, ó. Eu era manso cordeiro, que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramava um projeto contra mim, dizendo, destruamos a árvore e seu fruto. E ele cortando-lhe a terra dos viventes, e não haja mais memória no seu nome. Está nem aí com a pessoa. Porque quando a pessoa ela quer destruir, está maquinando mal, está com maldade contra o crente, o servo de Deus, e Deus mostra, você vê que aquela pessoa não quer saber se você vai perder tudo, se vai acabar a sua vida, se você vai sofrer, não quer saber não, irmão. Então por isso, irmão, que a gente espera muitas vezes que o maldoso, o ímpio, o traiçoeiro e tal, vai poupar a gente, não vai não, irmão. Você pode ver que tem um que é de crente que já sofreu na mão de traidor, irmão. Gente que na casa da pessoa me ajuda ele, eu socorro minha família. A pessoa colocou para morar, irmão, já fazia 6 meses, arrumou emprego, arrumou tudo. Os filhos tudo saindo para balada e não queria sair da casa, irmão. Já tinha dinheiro para pagar aluguel, já tinha tudo, mas não queria, sentou no sofá da mulher, tomou conta da sala, da televisão, e a mulher dentro da casa dela não tinha mais espaço. Aí eu fui pregar numa igreja, ela veio falar e chorasse para que Deus abençoasse ela para tirar aquele povo de lá que eles não queriam sair mais. Foi dar um cafezinho, foi dar um aconchego, porque ficou com um problema de moradia, que não estava pegando nisso, mas aí arrumou um problemão, porque não quiseram mais sair, porque era tudo pessoa mal, não, traiçoeira, não quer nem saber se está tomando lugar dela, se está acabando com a privacidade. Às vezes eu olho esses prédios do lado e eu falo, Senhor, será que eles têm alguma preocupação com aquela igreja, fazer um negócio de colocar uma janela justa lá, que não fica lá tudo olhando para dentro do meu quintal? Será que vai haver isso? Será que um dia eu vou acordar, alguém vai ficar lá de janela, olhando para dentro do meu quintal? Quer dizer, então a gente percebe que todo mundo chega bonzinho, não, vai ser uma coisinha pequenininha, né? Então a gente percebe, irmão, que tem coisa que parece que é boa, mas não é, irmão, às vezes vai fazer você sofrer. Amém? Então Jeremias teve a revelação de Deus. E certamente aquela pessoa não quer nem saber de nada. Ele quer acabar com a sua vida. Amém? Não está nem aí se vai ficar sem dinheiro no bolso, se vai ficar doente, traumatizado. Porque hoje a gente vê quantas coisas acontecendo também, até pessoas que foram da igreja, maldade em cima de maldade. E às vezes, irmão, contra quem? Com aquele que até ajudou a pessoa.
pregou, orou por ele, estendeu a mão para ele converter, para ele deixar as drogas, para ele deixar de ser enganador, que está tendo uma oportunidade de Deus para ser salvo e para não queimar no fogo do inferno. E que aquela pessoa faz? Muitas vezes ela entra na casa da pessoa, que nem aconteceu com gente aqui, roubou a Bíblia da pessoa, as roupas que estavam na pessoa, ainda levou a televisão dela de 45 polegadas. Aqui já aconteceu, não daqui da igreja, mas pessoas que a gente pregou, foi morar na casa de uma pessoa que ajudou, e aí fez o que? Levou a Bíblia da pessoa e ainda roubou a televisão e a roupa dela. Então a gente vê, irmão, que o mal ele está por aí. Então Deus está mostrando para nós, e muitas vezes a gente, aleluia, fica pensando que é o mar de rosa, e não é, irmão. Tem laços ocultos, tramas diabólicas, e nós precisamos estar atentos em tudo. Aleluia. Mas, no versículo agora 20: mas o Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova o mais íntimo do coração, que veja a tua vingança sobre eles, pois em ti revelei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte, diz: não profetize em nome do Senhor, para que não morra as nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu punirei, aleluia, os jovens morrerão a espada, e seus filhos e suas filhas morrerão a fome, e não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre o homem Anatote, e no ano da sua punição. Aleluia. Então certamente o crente tem discernimento, ele ora a Deus: Senhor, estão tentando o meu mal, porque eu profetizei, porque eu preguei sua palavra, porque eu quis trazer para a igreja, para que eles se arrependessem, fosse o seu povo, como o Senhor está dizendo, se eu fosse Deus dele. Aí, Senhor, a única coisa que eles fizeram é maldade oculta, trama, tentaram de todo jeito, aleluia, dizendo: vou acabar com o fruto dessa árvore, aleluia. Quer dizer, calar a boca do profeta. Mas o profeta não era bobo, ele começou a orar a Deus e disse: Senhor, o Senhor é justo, aleluia, age. Agora, olha o perigo aqui. Você viu que Deus falou que não só ia punir toda aquela pessoa aqui, mas também a família inteira. Porque certamente eu já vi Deus fazer isso aqui mesmo, sabe? Que eles jogavam pedra quando orava. Você viu, subiu todo mundo, irmão. Que não converteu, desapareceu da face da terra. Porque quando o crente orava, jogava pedra no telhado. Então é por isso que eu falo para você mexer com um crente que ora, né? Porque aqui mostra isso aqui. Um crente que ora a Deus é arrumar fogo para se queimar. Aleluia. Então Jeremias aqui mostra bem claro: pastor, mas eles estão falando contra mim, estão tramando, riscou o meu carro. Uma vez chegou um irmão aqui com o carro riscado de fora. Teve uma vez um rapaz que roubou as teias que estava aí, que ele ia construir no comecinho. A igreja não tinha condições nenhuma, era umas teias que ganhou doada, para ir fazendo já um puxadinho. E teve um rapaz que veio trabalhar aí e roubou as teias. E um dia encontrei ele, estava com as duas mãos assim, não se mexia mais, irmão. Aí ele falou: nossa, o pastor lança maldição. E daí teve um dia que veio uma pessoa aqui e falou: não gosto de vir no culto nessa igreja, porque o pastor lança muita maldição. O pastor bate com muito chicote. Falei: não, mano, não lança maldição em ninguém não. A maldição, aleluia, a maldição sem abertura para ela não tem pouso. A Bíblia diz que a maldição sem causa não acha pouso. Aqui eles mesmos, aleluia, estavam traindo a maldição. Além de estar no pecado, estar na idolatria, queimando incenso a Baal, vivendo na mentira, ainda queria, aleluia, matar o profeta. Porque aqui fala no começo da ideia que eles queriam matá-lo. Quer dizer, fechar a boca, né? Levar a sepultura. Ele mesmo falou aqui que eles vinham contra ele como morte. E ele orou a Deus e Deus disse: pode deixar que eu vou tratar do pai, do filho e de tudo que tiver, dos netos, a geração inteira. Porque quem é crente, que ora, que obedece a Deus, está fazendo a vontade de Deus mesmo sofrendo, ele também tem a justiça que vem de Deus. Hoje você vê que a turma fala: não, Deus não castiga ninguém.
Lá em Hebreu fala que toda desobediência recebe justo castigo. O próprio Jesus mandou pregar a palavra em Mateus 10. Ele diz: vai a essa casa e despaça esta casa. Se tiver um filho da paz, a paz fica ali. Mas se não tiver, ela vem sobre você. E outra coisa, assim que você percorrer a cidade, virá juízo sobre aquela casa. Então hoje estão pregando um evangelho, irmão, que é totalmente diferente da verdade. O evangelho que as pessoas, aleluia, podem desobedecer, podem fazer isso, aquilo, que Deus é misericórdia, mas a pessoa querer já tocar no ungido de Deus, querer tramar contra o pastor da igreja, mentindo e querendo tal, mas cedo ou mais tarde ele vai ter problema, porque o pastor vive de oração, irmão. Amém? O pastor está se orando. Você vê que a pessoa joga coisa aqui, joga coisa lá, mas esquece que eu estou de joelho aqui clamando direto. Ele está zombando, ele está fazendo sofrer, mas eu estou orando a Deus, irmão, aleluia. E uma vez eu caí na besteira de orar a Deus e disse: Senhor, o Senhor não está vendo que a pessoa chegava da igreja, a pessoa vinha afrontar, aí bebia uns tinguá e estava desviadão da igreja, não estava indo mais. Aí vinha querer brigar comigo, com o peito cabeludo, pá, com a faca na mão, aí no quintal. E aí eu orava a Deus: o Senhor não está vendo, Senhor? Mas Deus respondeu para mim, e Deus falou assim: olha, quem fez o olho não está vendo, quem fez o ouvido não há de ouvir, e quem faz de justiça não há de punir. Você viu que Deus, ele é justo. Ele trabalhou com justiça na época que ele saiu zombando daqui, irmão. Aí depois de 7 anos Deus falou. Depois de 7 anos virão pedir súplica no tempo da calamidade. E veio embaixo do viaduto morar na minha porta pedir súplica, porque tinha cumprido a palavra de Deus. A esposa que saiu falando essas coisas, até hoje o senhor não foi parar, meu irmão, porque ele estava mexendo com o servo de Deus, com quem ora, irmão. Então aquele que está tramando contra você, porque você falou de Jesus, falou que ele precisa vir para a igreja, que ele precisa entrar na palavra de Deus, e ele levou para o outro lado, vem de aceitar, acatar, se não quer, vai morrer para o inferno, mas sem querer tramar contra o pregador da palavra, contra o servo de Deus. Porque hoje está cheio, irmão, de gente tramando, irmão. Tem gente que convida o outro: não vai na igreja hoje, tem um aniversário lá. Aí chega lá e fecha a porta do quarto e entra nas baladas, começa a jogar mulher, e depois põe uma bebidinha, coloca uma droguinha na bebida dele, depois o crente fica lá babando de bobeira. Eu conheço um crente que já chegou aqui, irmão, que fumou a charuleta, irmão. E aí chegou aqui: pastor, pelo amor de Deus, ora, porque tal, e ele babando assim, sabe, irmão? Porque quando a pessoa fica muito tempo sem beber, um tempo sem fumar, quando ele fuma, ele fica bestinha, né, como diz o outro. E chegou o caboclo escumando. Então aqui mostra que o crente, aleluia, tem revelação das coisas que o diabo trama, e ele começa a orar em cima. Amém, não? Você não vai pedir: Deus, mata ele, porque o próprio Deus não quer que você ore assim, porque o próprio Deus, certo, vai agir a sua defesa, porque você é boca de Deus, é profeta de Deus. E quem mexe com você, quem mexe com o servo fiel que está falando que Deus manda, ele está mexendo com o próprio Deus. Por isso que em Salmos a Bíblia fala o quê? Porque tem muita gente na terra que começa a mexer com o pregador que está orando, com o pastor da igreja, fazendo trama, que está pregando a palavra, trazendo ele para Jesus, para se arrepender da idolatria. Depois ele quer fazer macumbinha, porque tem gente que é assim, irmão. Ele vai para macumba, você fala: irmão, você foi crente, agora vai fazer macumba, você já conhece, a macumba não pega em Jacó, você vai mexer e tal, você vai acabar sendo queimado, irmão. Não, derrubar aquele crente. Você não vê que tem muitos babalaô que faz guerra com o crente, irmão, e fala que vai matar o crente com o ramo dele na boca do sapo, e começa a mexer com aquela pessoa, e o crente começa a desconfiar, porque Deus começa a mostrar: aquele macumbeiro está fazendo uma macumba para mim, está querendo me derrubar, ele não quer que eu dou fruto, ele quer ver minha morte, já jogou terra de cemitério em cima da minha casa. Amém? Mas só que você ora e Deus entra em ação. Aleluia? Essa palavra eu não ia pregar agora, amém? Só que Deus está falando. Deu para entender? Então nós temos um Deus, irmão, que, aleluia, que é justo. Agora, irmão, Jeremias queixava a Deus, Jeremias falava, amém?
E Deus fez a promessa que ia tratar com o povo, com o filho, com a família. Mas, irmãos, uma coisa, Deus salvou Jeremias. Você está no meio de um processo, no meio do povo. Porque se eu desse coisa maior, você não ia aguentar. Então quer dizer que Deus sabia com quem estava habitando aquele povo. E por isso Deus mandava Jeremias abrir a boca e profetizar. Mandava Jeremias abrir a boca e falar para eles as profecias que Deus tinha mandado. E aí Deus começou a fazer atos proféticos, o cinto de couro, o filo, amém, da árvore que estava podre. E Deus começou a falar aqui no 12, ó, versículo 5, ó. Jeremias estava falando para o Senhor: Senhor, né, está difícil, né, com esse povo. Mesmo Deus falou que ia proteger ele, né? Depois ia tratar com o povo, ia matar a família toda e tal. Ainda ele estava preocupado, porque ele estava sofrendo com esse povo. Ele não queria isso, amém, para o povo, né? Porque não é um pastor que é mal de ninguém, amém? Você pode ver que a gente quer o bem. Por isso que a Bíblia diz em Romanos: não abençoai, abençoai. Mas se a pessoa começa a insistir, começa isso, aquilo, Deus vendo e tenta alguma coisa para você, ele arruma um problema com Deus. Porque você não precisa orar para Deus matar ninguém. O próprio Deus entra em ação e faz justiça. No capítulo 12, versículo 5: se te fadigas correndo com o homem que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se a terra de paz não te sente seguro, que farás a floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfeitamente contigo, e eles mesmos te perseguem com fortes gritos. E não te fiz deles ainda que te diga coisas boas. Então Deus fala, dentro da sua própria família, dentro da própria casa, uma pessoa grita com você, a pessoa fala coisas, amigo, para você, amém? E outra coisa, e às vezes ainda fala coisas boas para te enganar ainda, né? Toda vez que pessoa traiçoeira, dentro da própria família, própria casa, própria família, amigo, que traz prova para a gente, tem hora que dá grito com a gente, tem hora que age do jeito, mas tem hora que age bonzinho, parecendo um cordeirinho, não? A pessoa muda de uma hora para outra. Você não vê que tem gente que morre por causa disso, né? Acaba achando, não, a pessoa mudou, a pessoa é boa, isso, aquilo. E entra para dentro, volta, traz a mala, a mulher que foi embora, e de repente pronto, ela é morta. Às vezes acontece com o próprio marido também. E às vezes o próprio inimigo da casa, aí dele é o inimigo dele. Porque quando você prega o evangelho, quando você serve de Deus, quando você faz a obra de Deus, você está no meio de uma batalha, o qual ela tem, amém, um certo controle, ela tem todo o controle de Deus. Às vezes tem um período da batalha, mas parece que é a paz, como Deus falou. Então Deus falou: se eu coloquei você nessa situação com quem está andando a pé, quer dizer, ainda não são tão, né, tão cruel assim. Imagine se eu colocar você com quem vai a cavalo. Porque tem hora que a gente fala: Deus, a prova está, né? Esse povo estava me arrumando prova, me veio chorar, já preguei, queria ver a salvação dele, estou sofrendo por causa do bem das pessoas, preguei sua palavra. Agora, Senhor, eles querem matar, eles querem acabar comigo, eles querem vir aquilo e querem me derrubar de todo jeito, Senhor. E Jeremias continuando, e Deus falou: Jeremias, eu te coloquei no meio desse povo. Agora, se você não está aguentando, se o negócio está no básico que você pode suportar, vem dentro da sua própria casa, o problema está lá. Então quer dizer, você imagine, você vai no povo que era desviado, que é crente, estava queimando incenso para pregar o que Deus manda, para falar as profecias, para acordar o povo se arrepender, e de repente dentro da sua própria casa você chega, tem que encontrar um problema. Eu conheci gente que chegava dentro da própria casa, a mulher estava com os olhos instalados, já esperando ele, saía para fazer uma visita, quando chegava a mulher já está batendo balde, já está com os olhos instalados, a fim de devorá-lo, irmão. E muitas vezes, às vezes, trata até bem tranquilo. Pior ainda, meu irmão, que é o mel na chupeta. E aí engana, meu irmão. Foi isso que Deus falou. O problema é ter a própria casa do profeta, do servo de Deus. Mas ele tem que saber lidar com toda essa situação. Amém? Porque muita gente fala: vou pregar a palavra e vai ser só bem. Você não vai, irmão. Às vezes você acaba de pregar, anunciar, falar o que Deus mandou, já tem um monte de gente ao contrário, soberbo e subversivo, querendo que você desça do púlpito, que você feche a igreja, mesmo.
E muitas vezes são famílias inteiras que se levantam dentro da igreja. Tem igreja que se levanta cunhado, primo, parente, todo mundo lá. Muito esse pastor aí, não gostamos do que ele falou. É só ele começar a pregar e ensinar, falar para eles, ó, Deus não está brincando, Deus quer salvar, Deus tem lei, Deus tem mandamento, anda como Deus quer, para de ficar de bobeira, tropeçando para lá e para cá, que qualquer hora Ele serve a sua vida e você vai ter que dar conta, aleluia, lá no fogo do inferno. E muitas vezes as pessoas não querem ouvir isso não, irmão. Uma vez chegou um homem aqui e falou para mim, minha mãe foi para o céu ou foi para o inferno? Aí eu perguntei para ela, um dia eu estava orando e eu perguntei para Deus, Senhor, aquela mulher está lá sozinha naquela casa, né, é viúva, tá, tem uns filhos lá que moram lá tudo, né, que já trabalhavam no outro lugar, o que o senhor quer? Aí eu vou, vai lá e pergunta para ela, o que ela quer que eu faça para ela? Cheguei lá e fui, e ela disse que queria que Deus salvasse o cachorrinho dela, que estava muito doente. Ainda viveu uns 8 meses, um cachorro bem velho mesmo, já estava atrás, mas ainda deu mais 8 meses de alegria para ela no sofá. Agora você vê, irmão, demorou um tempinho, convidaram os irmãos da Assembleia de Deus para ir no culto da Assembleia de Deus. E aí? E ela não foi, não aceitou, ficava só em casa cuidando da louça, cuidando das coisas, e nunca, você acha, de repente deu um infarto, pum, agudo, deu tempo de perdão, não dá, não é um infarto agudo, fulminante, pá, cai no chão. A gente que dá um negocinho já fala, eu estou indo, Senhor, perdoa, teu Senhor, e muitas vezes a gente vê que não dá nem tempo, né? E muito rápido, né? É como não é lampo que bate e passou, bum, para cai. Então você viu, aí ele deu um infarto fulminante. Aí eu ia falar para ele, então vamos ler na Bíblia, não é verdade? Aí eu comecei a gostar na Bíblia. Então, ela aceitou Jesus como Salvador, professou o nome, alguém fez um apelo. Ela gostava muito de Jesus e tal. Mas gostar é uma coisa, aceitar a palavra dele, aceitar a salvação dele, aleluia, se arrepender é outra coisa. Aí eu comecei a mostrar para o caminho, para onde vai as pessoas que morrem em Deus, que está em Deus lá embaixo do trono, esperando vestiduras brancas. Meu irmão, demorou uma semana, veio todos os irmãos aí, irmão, dizendo que eu tinha falado que a mãe dele foi para o inferno. Falei, não diz que ela foi para o inferno. A palavra de Deus está dizendo que se não aceitou, não se converteu, não deu tempo de se arrepender, aí para onde vai? Porque eu não falei assim para ele, que eu não podia falar, né? Tem a sabedoria, né? Mas quase que eu falei, sua mãe foi para o inferno, meu irmão. Por quê? Porque da vida dela só fica com o delicado, televisão, não quer saber de nada, botando pinguinha para São Benedito, cafezinho para Santo Expedito, fazendo que os seus votos com as suas velhinhas. O que ela está fazendo? Ela está fazendo o quê? Uma idolatria. E idólatra vai morar no céu? Não vai, porque a Bíblia fala que não entra. Então o que a gente faz hoje, irmão? A gente ouve a voz de Deus. Se eu tenho que pregar, eu vou continuar pregando. Agora, sei que trama tem contra mim, às vezes a pessoa já entra ali, já esperando você falar alguma coisa para te atacar depois. E tudo que você fala, aquela pessoa já levanta contra. Porque quem está determinado a subverter e não aceitar as coisas de Deus, tudo que você falar que está na palavra de Deus, que atinge o lado dele no sentido assim, que mexe com o ego, com o pecado dele e traz ali na ferida, ele para Deus com arrependimento, ele dá um pulo. Porque toda ferida que se mexe, né, dói. Então por isso para o pastor, o profeta é difícil. E o profeta me fala direto de Deus para a pessoa. Então por isso, aleluia, vamos ter que encerrar. Aleluia. Aí você vê, lá no último, no 15, onde nós, no 13 e 15. Ouve, atentai-vos e desobedeçais, porque o Senhor falou. Dá glória ao seu vosso Deus, antes que me faça vir treva, e antes que tropeçam os vossos pés nos montes tenebrosos, antes que esperando vós a luz, e mude em sombra de morte, e reduza a escuridão. Você não vê cada ano que passa, e vão na vigília, vão aceitar Jesus, vamos lá adorar a Deus, vamos dar uma oferta para Deus, vamos honrar a Deus. O que a pessoa faz? Não dá. Ainda liga para mim aqui, muitas vezes é bêbado, amém? Que não é vaca, amém? E você percebe que está bêbado, só não dá para sentir um barro pelo telefone.
Bateu a voz, você conhece que já está trincado, aí assou muita carne, já dançou um papapá, já entrou num monte de coisa que não é a direção de Deus. Porque a dança de Deus é santa, a dança de Deus não é embriagado, a dança de Deus é com a decência, meu. Deus quer, Deus é alegre, mas, irmão, nunca vem no culto, nunca vem na igreja, só quer ficar na casa dos ímpios, na batucada, no pacote, soltando foguete pro céu. Você acha, irmão? Então quer dizer que aí eu chego uma hora, aí que eu a treva mesmo, porque ele insiste, aleluia, no erro, e certamente insistir no erro é tolice, né? Mas as pessoas não estão nem aí, porque eles não sabem às vezes a profundeza do risco, porque não tem mais volta. De repente tal, não tem mais tempo de voltar. A salvação é agora, a obediência é agora, que o evangelho está sendo pregado, que Deus está falando, que Deus está querendo orientar, que Deus está querendo salvar, que Deus está usando de misericórdia. E depois nós vamos ver no outro dia, que eu tenho que terminar. Você vai ver que Deus deu chance para eles várias vezes, através do profeta Jeremias. Mas eles preferiu fazer o profeta chorar, eles preferiu tramar para matar o profeta, do que se arrepender do que Deus está mandando o profeta falar. É isso que acontece. Tem gente que prefere morrer. Amém? Aqueles que dizem, eu nasci assim, vou morrer assim. Síndrome de Gabriela, duro demais. A pessoa está errada, a pessoa não está certa, a pessoa não se converteu, não se volta para Deus, está desviado e muitas vezes não quer se arrepender. Aí Deus envia uma palavra, aí em vez da pessoa aceitar, falar, vou cair de joelho, vou me arrepender, Deus é misericordioso. Não, o que ele faz? Ele quer confrontar ainda, irmão. E às vezes ele não quer achar que está certo. Você fala, porque você não foi na igreja congregar? Não, eu tive um amigo que me convidou lá para bater uma bolinha. Irmão, você ficar toda vez deixar um culto para bater bola, quer dizer que Deus não é honrado, Deus não é louvado, Deus não é exaltado na sua vida. Então Deus salvou, né? Vamos terminar no outro dia. Aí Deus salvou, o mal vai vir do norte, e eles vão para o cativeiro. E foram, se você prestar atenção, 70 anos ficaram no cativeiro. Então, no capítulo 8, só para você ler em casa, versículo 15, olha só: esperavam-se a paz e nada há de bom, o tempo da cura eis o terror. Porque toda pessoa que passa ano após ano, a esperança de ano que vem vai melhorar, né? Aí ele vai para idolatria, vai tudo errado, afastado do Senhor, desobediente, soberbo. Deus usou o profeta, chorou por ele, o profeta orou, até tentou matar o profeta, assim, agrediu o profeta, amém, irmão? E Deus já sentenciou ele, amém, irmão? Por causa das atitudes dele, e ele continua, amém? Os anos passam, né? E parece que está tudo bem. Você vê que tem gente que faz 20 anos com dizima, não parece estar uma maravilha? E cada dia está mais prosperando. Só que ele não sabe que ele está investindo, fazendo tudo isso, mas na hora que vem o dia do Senhor não tem salvação. Amém? Não é porque a pessoa está vivendo bem, sem vir na igreja, sem vir orar, sem obedecer a palavra. Isso é só aparência que está bem. Porque na verdade ele não tem a paz de Deus. É onde ele está falando aqui no 15. Espera-se a paz e nada de bom não é. É tempo da cura e veio o terror. Então a pessoa fala, você é curado, começa a ficar pior. Versículo 16: desde Dan se ouve o refolgar dos seus cavalos, e toda a terra treme a voz dos rinchos dos seus garanhões. Tá vendo? E vem e devoram a terra, sua abundância, cidades que habitam nela. Porque eis que envio entre vós serpente ágil, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. E aí no versículo 21, estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Está vendo? Então quer dizer, o profeta ainda não queria aquilo, amém? Que ele não tivesse paz, que ele sofresse, que nem o pastor quer, nem um profeta. E ele diz, estou quebrantado pela ferida do meu povo. Nenhum crente deseja o mal do outro. Então de luto o espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Está vendo? Será que não há cura? Será que não há paz? E não há mais médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Não se realizou porque eles estavam na mira de Deus, amém?
Eles estavam sendo avisados, alertados. Deus estava chamando para correção. Deus estava dando oportunidade, porque Deus viu rebelião, soberba, Deus viu traição, Deus viu muita maldade neles. E só com uma boa lição, né? Só um bom castigo, um bom tratamento que poderia ainda Deus fazer. Por isso nos capítulos seguintes você vai ver Deus falando sobre isso, que tinha que tratar eles desse jeito, porque só assim no meio deles ainda saiu uma geração que convertia ao Senhor. Então no mesmo tempo de hoje é a mesma coisa. A pessoa quer paz, não tem, quer cura, não tem, não quer estar na igreja, não, nada acontece. Por que se não há? Por que não há bálsamo? Por que não há cura? A palavra mostra. Porque é rebelde, porque é soberbo, porque não quer aceitar, porque não quer converter, porque fica enganado a vida toda dentro da igreja. Nós não podemos se enganar. Jesus ama. Jesus perdoa. Só que Jesus quer que arrependa. Não tem outro jeito. Jesus quer que obedeça. Jesus quer que seja fiel a Ele. Amém? Presta atenção. No Evangelho você vai ver Jesus preparando todos eles para a fidelidade, para ele ser salvo lá na frente. Ser salvo pela fé, ser salvo pela obediência, ser salvo pela fidelidade. E quando eles falassem, eles tinham que reconhecer que pecou, porque Paulo chegou em Corinto e disse: eis que eu vou em meio de vós com muito temor e santo temor, porque há muito no meio de vós que não se arrependeram ainda. Aleluia. E tem gente que até fala mal da gente da igreja. O pastor vai morrer lá, quem vai pregar depois e tal. A pessoa chegou aqui, foi curada, restaurada, abençoada. Agora, por que ele não fala? Não, se o pastor morreu, eu vou assumir e voltar lá para pregar, hein? A palavra de Deus vai pregar. Mas ele não quer, por quê? Encheu um bolso, começou a trabalhar. Agora bebendo cervejinha fim de semana, andando para lá para cá, paga o aluguel para sua casa, todo mundo trabalhando na família. Para que vir aqui dobrar o joelho? E quando ele estava na situação de calamidade, estava toda hora com o joelho dobrado aí. Olhava na porta, quando vê, fulano entrava. Vinha 3 vezes no dia dobrar o joelho aqui. Amém? Agora, por que ele não continua se humilhando? Por que ele não continua aceitando? Por que ele não converteu ao Todo-Poderoso? Será que uma hora a coisa não vai ficar desse jeito? Ele vai ficar doente e não desejo que fique, não quero. E uma hora ele não vai ter paz, vai ficar perturbado, que ele está sem Deus. E aí vai dizer: será que não tem médico? Será que Jesus não cura mais, né? Será que não tem mais bálsamo? Será que não tem mais paz? Aleluia? Mas não é. Por quê? Porque tudo que Deus dá, Deus quer que nós desfrutamos diante dele, né, irmão? Deus não dá carro bom pra gente ficar passeando pra balada. Deus não dá casa boa pra gente ficar lá fazendo um sambão com os amigos prostituindo, e Deus não é honrado, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus, amém? Nem vou louvar a Deus, amém? Agora, por causa do tempo, né, já passou, e essas pregações é chato, irmão. Só que quando a gente prega essas palavras, a gente vê, aleluia, que Deus, aleluia, é Senhor, irmão. Não adianta nós querer tampar o sol com a peneira. Ou nós é crente verdadeiro, nós somos verdadeiros servos, ou sim, sim ou não. Isso é procedência maligna. Se você prestar atenção aqui, você vai ver que Deus disse: esse povo meu é um povo de coração maligno. Você prestar atenção, Deus chamando a igreja de um povo de maligno, irmão. Por quê? Porque muitas vezes é isso que eles agiam como maligno, não como servos fiéis a Deus. Ora a Deus agora. Agradeça a Deus, aleluia, pela oportunidade de ser igreja. Por Ele ter enviado a sua palavra. Ele quer salvar, Ele quer curar, Ele quer cuidar, Ele quer direcionar. Deus tinha mostrado o amor para com eles. Deus tinha levado eles por uma terra boa, que maneia leite e mel. Havia água lá, havia bênção de todo lado. Mas de repente eles foram abandonando a lei do Senhor. Aí Deus levantou profeta, Jeremias ungiu ele com capacidade, mandou lá, correndo risco de vida, caindo no meio de um povo que só tramava, só queria matar, aleluia, quem profetizasse aquilo que eles não queriam ouvir, aleluia. Oh, aleluia, bendito é o nome de Jesus. Pai, toda honra, toda glória, todo louvor pertence a ti nesta noite. Pai, eu sou boca de Deus, a palavra vai para a internet. Deus vai alcançar pessoas aqui da igreja e vão ouvir, ó Deus. Vai alcançar tantas pessoas aí, ó Pai. Vai, não adianta tramar contra a igreja. Pai, não adianta rigir os dentes, ó Pai. Não adianta, Senhor, ficar em oculto, ó Pai. Porque certamente o Senhor vai revelar os teus servos, ó Pai. E certamente depois o Senhor vai entrar na frente. O Senhor vai dar vitória aos teus servos, ó Pai. Pai,
porque o Senhor defende a igreja, o Senhor defende aqueles que são seus, ó Pai. Pai, nenhuma trama diabólica, Pai, nenhuma seta que voa de dia, Pai, nenhum mal chegará à tua tenda, Deus, porque estou aqui, Pai Santo, Deus, e para pregar a sua palavra, Pai, para anunciar boas novas, o dia do Senhor, Deus, age agora, Pai, da noite de bênção, Pai, noite de vitória, Pai, na quinta-feira nós vamos estar aqui, ó Pai, Pai, clamando novamente, ó Pai, Deus, para direcionar a pessoa, Pai, que muitas vezes só estão sofrendo, Pai, que muitas vezes de joelho orando, Pai, que pela vaidade, Pai, que pela engano, Deus, que muitas vezes na igreja, no teu povo, Deus, muitas vezes chorando, Pai, temos que caminhar, muitas vezes dentro da nossa própria casa, vai carregar muitas vezes a falsidade, o mal, vai tentando nos atingir, ó Deus, mas o Senhor é Deus embaixo, é Deus em cima, Deus, se guarda agora, vai cuida da tua igreja, os teus servos que vêm te adorar, que vêm te louvar nesta noite, que obedece a palavra, Pai, quando o Senhor fala, se arrepende, Deus, e é no nome de Jesus agora, depois leva todos nós em segurança para a tua casa, Pai, certamente estaremos na quinta tarde da bênção, Pai, quinta noite, Pai, no domingo, culto da família, Deus, fala para a igreja nessa noite, Pai, mostra para nós aquilo que não estão vendo, Deus, em nome de Jesus, fica conosco nesta noite, e obrigado, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, amém, amém, Senhor, graças a Deus, amém. Quem tiver a sua oferta, depois você traga no altar, que a consumação de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todos. Vão em paz e que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Senhor, graças a Deus, amém. Nós vamos ensinar.